Ele vai inundando a tua casa. Ele vai transformando o seu familiar. Ele vai tirando toda a sujeira que existe. E Ele vai transbordando sobre a tua vida, sobre a tua casa. Tudo que Deus pode nos dar, Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai, Cristo, Cristo. Isso é tudo que Deus pode nos dar. Pede para Deus transformar a tua família. Abençoar a tua família nessa manhã. Entrega a sua família a Deus agora. Que a sua família, ela seja abençoada. Que a sua vida, ela seja abençoada nessa manhã. Que o Espírito Santo inunde a sua vida nessa manhã. Diga um amém. E dê uma salva de palmas bem forte para Jesus. Glorifica o nome dEle nessa manhã. Exalte o nome dEle nessa manhã. Para a honra e para a glória do Teu nome, Pai. Aleluias. Diga graças a Deus. Diga, minha família está abençoada nessa manhã. Amém? Pega a tua Bíblia em nome do Senhor Jesus. Pega nas suas mãos aí a palavra de Deus, você que trouxe nessa manhã. Nós vamos dar continuidade àquela palavra que a pastora começou no domingo, sobre a samaritana. Amém? E como saciar a minha sede? Como saciar a minha sede? Que sede é essa que nós começamos a falar no domingo? A sede do Espírito Santo. A sede da presença de Deus. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa manhã. Porque o Espírito Santo quer abençoar a sua vida. Ele quer fluir dentro de você. A palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo, ele habita em nós. Fala assim, o Espírito Santo, ele habita em mim. Ele está habitando dentro de você. Mas você tem que deixar o Espírito Santo fluir. Às vezes, nós procuramos matar a nossa sede de muitas coisas aí fora nesse mundo. Tentamos procurar várias alegrias aí fora nesse mundo. E não encontramos. E muitas vezes, nesse mundo aí fora, você tem alegrias passageiras. Você encontra uma alegria aqui, outra ali, uma alegria dentro de casa, mas logo essa alegria passa. Porque é a sede do Espírito Santo. Só Deus pode saciar a nossa sede. Só Deus pode preencher a sede que há dentro de nós. Amém? Como saciar a minha sede?
Livro de João. Nós vamos dar continuidade à palavra. Livro de João. Diz assim no versículo 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria o quê? Água viva. Jesus respondeu para aquela samaritana: se você soubesse quem está te pedindo essa água, você daria essa água e ele lhe daria a água da vida eterna. Ele lhe daria essa água. Aqui diz assim: respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com quem tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem as águas vivas? És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, e que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter o quê? Amém? Põe a mão sobre o teu coração. Espírito Santo, que o Senhor venha nessa manhã, meu Pai, inundar o coração de cada irmão, de cada irmã. Meu Pai, que a tua presença, ela venha ser sobre tudo, meu Pai, na vida de cada um que aqui está nessa manhã. E que o Senhor possa os abençoar em nome de Jesus. Podeis assentar em nome de Jesus. O que me chamou a atenção nessa palavra? Muito se fala de uma mulher pecadora, muito se fala de uma mulher que ela não conhecia a Deus. Mas aqui me chamou um detalhe. Ela conhecia a palavra. Ela conhecia a palavra. Porque ela disse assim, ó: és tu porventura maior do que Jacó? Jacó era um servo de quem? De Deus. Era uma mulher samaritana, mas ela conhecia a palavra. Ela sabia de quem Jesus estava falando. Ela tinha um entendimento da palavra. E o que me chama a atenção aqui? Mesmo sendo conhecedora da palavra, ela ainda era pecadora. Mesmo sendo conhecedora da verdade, ela ainda era pecadora. E quando a gente conhece a palavra, mas não conhece o autor da palavra, que é Jesus, você não sente a presença dele. Você não sabe quando é ele que está falando. Olha só o que diz aqui, no versículo 13. Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. A água natural que você bebe quando você está com aquela sede. Você pega, como a pastora disse semana passada, a água está aqui. Mas a água vai sair daqui se eu não tomar uma atitude? Ela vai continuar aqui. O que eu faço para me saciar a minha sede? Com essa água. Eu tenho que o quê? Então o que eu faço? Matei a minha sede. Eu volto para cá. Mas daqui um tempo aquela sede vai o quê? Ela vai retornar. Eu vou ter sede de novo. Então eu vou ter que ir novamente naquele copo e beber o quê? Da água. Mas o que Jesus está dizendo? Essa água não vai matar a sede que você tem espiritualmente.
ela não mata a sua sede. Você pode beber 10 copos desse de água. Você vai matar a sede do teu espírito. Mas a sede do Espírito Santo você não mata. Que é a presença de quem? De Deus. E essa presença, ela vai trazer o que a canção, ela disse aqui. Ela vai trazer cura. Ela vai trazer refrigério. Ela vai trazer para você vida. Ela vai trazer para você transformação. Porque é a presença do Espírito Santo. Jesus não estava à beira daquele poço à toa, gente. Jesus não estava à beira daquele poço à toa. Era uma mulher pecadora. Que aos olhos humanos, todo mundo sabia que ela era pecadora. Olha só o que diz aqui. Versículo 14. Aquele, porém, que beber a água que eu lhe der, nunca mais terá o quê? Então, quem tem o Espírito Santo nunca tem sede. Ao contrário, ele tem vida. Aí diz assim: pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar, para a vida o quê? Para a vida eterna. Qual a água que você tem bebido? Pastor, eu tenho carregado um problema muito grande na minha vida. Eu tenho carregado um peso tão grande que o senhor nem imagina. Eu tenho passado por um momento na minha vida que o senhor não faz nem a ideia como tem sido para mim levantar de manhã, ir para o trabalho, levantar de manhã, fazer alguma coisa dentro da minha casa. O senhor não faz ideia. Qual a água que você tem bebido? É uma pergunta. Essa pergunta tem que ecoar dentro de você. Qual a água que eu tenho bebido? Porque o Espírito Santo está dentro de você. Você carrega o Espírito Santo dentro de você. Mas será que essa sede tem saciado você? Será que realmente essa água ela tem te saciado? Será que você tem vivido dia após dia em novidade de vida? Porque não é só frequentar um culto de domingo. Não é só frequentar um culto de quarta-feira. É você ter vida. É você viver. É você sair daqui, você ter vida dentro da sua casa. É você sair daqui, você tem vida dentro do seu trabalho. É as pessoas olharem para você e dizer assim: poxa, o fulano era desse jeito, mas hoje ele é diferente. Será que as pessoas veem esse Espírito Santo em você? Elas enxergam esse Espírito Santo em você? E elas falam assim: poxa, olha, aquele fulano ali é diferente. Aquele ciclano ali é diferente. Qual a água que você tem bebido? A água do mundo que vai satisfazer você por algum tempo? Ou a água que vem de Deus, que é para a eternidade? Porque essa água aqui vai acabar. Essa água aqui vai o quê? Vai acabar. Mas a de Deus é eterna. O Espírito Santo é eterno dentro de você. Até a vinda do Senhor Jesus. E é isso que Jesus queria mostrar para aquela mulher. Porque ela, todo dia naquele horário, ela ia buscar água com vergonha do pecado que ela tinha.
Ela ia naquele horário porque ela sabia que naquele horário não teria o quê? Não teria ninguém. E a vergonha dela era muito grande. O que eu quero que você entenda é que a vergonha dela era muito grande. Mas ela conhecia o que, gente? E quantos não conhecem a palavra, está do mesmo jeito como aquela mulher. Embora ela era samaria, mas ela conhecia o Deus de Jacó. Ela já tinha ouvido falar do Deus de Jacó. Mas mesmo assim ela continuava no pecado. Olha só o que diz aqui a palavra. Olha como é forte. Versículo 16. Quer dizer, versículo 15. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui o quê? Buscá-la. Eu quero dessa água, eu não quero mais ter vergonha. Eu quero essa água. Eu não quero mais ter que vir aqui, buscar essa água e continuar do mesmo jeito. Aí disse-lhe Jesus no versículo 16. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e o quê? E venha. Aí ela disse, ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com o quê? A mulher imediatamente disse para ele: é verdade. Ela já teve 5 maridos, e aquele que estava lá não era o seu o quê? E ela afirmou: é verdade, Senhor. Ela assumiu o seu pecado. Ela assumiu o seu erro. Naquele exato, mas Jesus já sabia. Olha aqui para mim. Quando você levantou, Jesus já sabia tudo que você passaria no dia de hoje. Jesus já sabe. Às vezes a pessoa fica pensando assim: ah, eu pequei ontem, mas Jesus nem viu isso não. Passou desapercebido? E não passou, gente. Jesus conhece a sua vida inteira. Ele conhece a sua vida inteira. Desde quando você estava no ventre da sua mãe até agora. Ah, não, eu tenho 40, 50, 60 anos, 90 anos. Deus te conhece. Cada segundo, cada milésimo da sua vida, Deus ele conhece. Deus sabe o que você tem passado. Deus sabe o que você tem vivido, como ele sabia da vida daquela mulher. Ela falou: é verdade. O que o senhor acabou de falar é verdade. Aí diz aqui assim: Senhor, disse-lhe a mulher, veja que tu és o quê? Aí quando Jesus falou um pouco da vida dela, ela reconheceu que ele era o quê? Profeta. Ela reconheceu que ele era profeta. Aí diz aqui assim, ó: nossos pais adoravam, olha só, nossos pais adoravam neste o quê? Monte. Está vendo por que eu falei com você que ela era conhecedora da palavra? Ela teve o ensinamento. Tem muita gente que conhece a palavra. Tem gente que sabe a Bíblia até do começo de Gênesis a Apocalipse, né? Conhece página por página, letra por letra, mas não faz a vontade de quem? De Deus. Está vendo por que a sede de muita gente não morre? Está vendo por que ela tem que beber das coisas do mundo, mas a sede dela nunca sacia? Embora ela conheça a palavra de Deus.
Há quanto tempo você conhece a palavra de Deus? Há quanto tempo você já recebeu a palavra de Deus? De repente até os seus pais eram evangélicos. Eram frequentadores da casa de Deus. Recebiam o ensinamento. Mas hoje, você mesmo conhecendo, você está como essa samaritana. Tendo sede todos os dias. Tendo sede todos os dias. E só Jesus pode matar essa sede. Só Jesus pode matar essa sede. Diz assim, ó. No versículo 20. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar aonde se deve adorar? Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus era judeu. E ali ele quis mostrar para ela que não importava o lugar, mas que Cristo, ele pode estar em qualquer lugar. A salvação pode vir de qualquer lugar, mas mediante a palavra de Deus. Mediante a palavra de Deus. Mas você reparou uma coisa? Desde o começo que ela veio buscar aquela água, veja bem, desde o começo que ela veio buscar aquela água, para matar a sede carnal dela, ela questionava Jesus. Jesus falava uma coisa, ela questionava. Jesus falava outra, ela o quê? Ela questionava. Sabe quando a pessoa vê uma fila quilométrica e ela quer entrar pela janela? Ela quer o que é mais fácil. Era bem mais fácil questionar e continuar com a vida do mesmo jeito. Continuar pecando, continuar errando, continuar falhando, continuar fazendo as coisas erradas, a Deus perdoa. É bem mais fácil continuar com um amante. É bem mais fácil do que ir lá e reconciliar com quem? Com Deus. É bem mais fácil, gente. É bem mais fácil a pessoa pegar o celular dela e entrar numa pornografia. É ou não é? Ela vai ali, entra na internet. O espírito dela se satisfaz. Mas aquilo é algo momento. Ela vai passar, ela vai subir, né? É ou não é? Ela vai subir, né? É fácil. E continuar no mesmo erro. Continuar do mesmo jeito. É fácil. Eu vim para a igreja, participar de um culto, sentar aí numa cadeira, receber uma palavra e continuar vazio. Sair da igreja vazio. Gente, é bem mais fácil. É bem mais fácil eu estar ouvindo a palavra e entrar no ouvido e sair o quê? E eu continuar com a minha vida do mesmo jeito. Eu continuar os palavrões dentro da minha casa, xingando a minha esposa, xingando o meu filho, xingando o meu marido, reclamando disso, reclamando daquilo, reclamando daquilo. É fácil. É bem mais fácil. Na verdade, o Espírito está dentro de você, amém? O Espírito Santo está aí dentro de você. Mas há uma guerra entre a carne e o... Por isso que eu te fiz uma pergunta.
Por isso que eu te fiz uma pergunta nessa manhã. Como saciar a minha sede? Dentro daquela mulher, gente, estava uma guerra muito grande. De continuar no pecado, de continuar na vida errada, ou de ouvir a voz de Deus e fazer a vontade de quem? De Deus. Nós nos encontramos na mesma situação. Nós nos encontramos na mesma situação. Eu estou pregando para você aqui sobre a mulher samaritana. E que ela foi naquele poço tirar água, mas que Jesus queria dar água da vida para ela. Então dentro dela havia uma batalha. Havia o que, gente? Uma batalha. Pensa comigo. Você acordou de manhã, você se arrumou, você veio para a casa de quem? De Deus. Você veio congregar, amém? Você veio o que, gente? Congregar. Você veio buscar mais de quem? Mais de Deus. Porque o Espírito Santo já está dentro de você. Então você veio buscar mais fortalecimento. Você veio buscar mais comunhão nessa manhã, sim ou não? Você veio buscar um relacionamento com quem? Com Deus. Mas da mesma maneira que essa mulher samaritana estava, existe dentro de você agora uma luta. Ou continua na vida errada, ou faz a vontade de quem? De Deus. Qual a água que você veio beber nessa manhã? Qual a água que você veio beber nessa manhã? Não, pastor, eu só quero água natural, ó. Eu só quero aqui, ó. Hoje é o último domingo do mês, é ou não é? Domingo que vem é o quê? É Santa Ceia. Então só quero beber hoje um pouquinho. Ir embora para minha casa, passar uma semana e voltar domingo que vem de novo. Como aquela mulher fazia toda vez que ela ia aonde? Ao poço. Ela ia num horário que ninguém havia. Era um horário que o poço estava o quê? Vazio. E um horário que ela sabia que não iria encontrar o quê? Ninguém naquele lugar. Não, pastor, eu só quero beber essa água aqui hoje, está bom demais. Quero ir para minha casa e voltar domingo do mesmo jeito. Será que é isso que Deus quer de você? Para um pouco para pensar, será que é isso que Deus quer de você? Que você só venha domingo na igreja, segunda-feira começa a sua batalha, começa o seu trabalho, mas a sua vida continua do mesmo jeito. Domingo passado buscamos a presença de Deus, foi maravilhoso. Pessoas se inundaram com a presença de Deus, saíram daqui cheias da presença de Deus. Aí chegou lá fora, voltou a semana todinha de novo. Ah, não, domingo eu vou lá de novo com a minha talha buscar a água. Aí ela vem domingo, que é hoje, busca a água, vai embora. Ah, não, vou. Até quando nós vamos viver assim? Até quando nós vamos andar assim com Deus? Até quando? Uma hora, esse ar que você está respirando aí, ó, ele vai acabar. Você sabia disso? O que Jesus estava mostrando para aquela mulher é o seguinte: o que eu tenho para te dar vai ser para a vida inteira. O que eu tenho para te dar vai ser para a eternidade. Eu vou te dar saúde, eu vou te dar paz, eu vou te dar alegria. Vai ter luta, vai ter guerra, mas você vai ter vitória. É isso que Cristo queria dizer para ela. Mas para que isso aconteça, para que eu tenha paz, para que eu tenha alegria, para que eu tenha saúde, para que eu tenha vida, para que a insônia não bata na minha porta,
para que a depressão não bata sobre a minha vida, eu tenho que ter o Espírito Santo fluindo dentro de mim. Porque se você não tiver o Espírito Santo fluindo dentro de você, você vai ser como essa mulher. Todos os dias você vai levantar, vai trabalhar, vai ter alegria, mas sempre vai bater um vazio. Sempre vai ter um vazio. Olha só o que diz aqui, no versículo 23. Mas vem a hora, vem o que, gente? E já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em... Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em... Eu sei, respondeu a mulher. O que ela falou? Eu sei. Está vendo? A pessoa sabe da palavra. A pessoa sabe que tem que fazer aquilo ali. Ela conhece a verdade. Mas ela tem que tomar uma decisão. Diga assim, diga com fé, eu tenho que tomar uma decisão. Eu não sei quanto tempo de vida que eu tenho. Eu não sei quanto tempo de vida que você tem. Mas olha aqui o que essa mulher falou. A mulher respondeu que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. O que ele falou? É eu que estou falando contigo. Você crê nessa manhã que é Deus que está falando com você? Ou você só veio para mais um culto nessa manhã? Você crê realmente que é Deus que está falando com você nessa manhã? Ele falou assim, olha mulher, é eu que falo contigo. Ela falou, não, nós estamos esperando o Cristo que há de quê? Que há de, não, eu já estou aqui, mulher. É eu que estou falando com você. Olha como que é forte. Deus está falando para você aí, ó. É eu que estou falando com você. Larga esse pecado. Larga essa vida errada. Anda no meu caminho. Eu estou te dando uma direção. É o que Cristo estava ali mostrando para ela. Volta. Rebobina a fita aí, ó. Rebobina a fita, volta. Porque é eu que estou falando com você. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou por que falas com aquela mulher? Aí diz aqui assim, ó. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Amém? Venham. Aquela mulher saiu dali maravilhada naquele momento. Naquele momento ali, a sede dela por Jesus foi matada naquele momento. E ela saiu dali, gente. Ela deixou até a água para trás. Ela deixou o cântaro cair, deixou para trás. Ué, mas ela não foi ali buscar uma água para matar a sede dela? Em outras palavras, naquele momento ela deixou o pecado dela. E ela foi correndo para a cidade. E ali na cidade ela começou a anunciar. O que ela começou a fazer? Anunciar Jesus. Olha, aquele homem lá, ele falou tudo que estava na minha vida.
Ou eu quero te dizer uma coisa. Jesus não falou só do pecado que ela estava ali, Jesus falou a vida dela toda. E ela foi ali anunciar. O que pode matar a sua sede nessa manhã é só Jesus, gente. Eu não posso matar a sua sede. As canções, os louvores que nós levantamos aqui a Ele, não pode matar a sua sede. É uma decisão sua. É uma decisão quê? Sua. Olha o que é essa mulher. Olha o que essa mulher ela fez. Vai lá no versículo 39. Aí, capítulo 4, versículo 39. Olha o que está dizendo aqui a palavra de Deus, ó. Muitos samaritanos daquela cidade, o que eles fizeram? Creram nele. Por que muitos samaritanos creram nele? Você sabe por quê? Aqui, ó. Em virtude do testemunho de quem? Da mulher samaritana. Muitos têm que conhecer Jesus através de você. Porque você está fazendo a vontade de quem? De Deus. As pessoas têm que olhar em você e elas têm que ver a mesma coisa que elas viram aqui nessa mulher samaritana. Eles viram Jesus nessa mulher. Eles viram Deus nessa mulher. Porque a vida que ela tinha, ela deixou o quê? E todos naquela cidade conheciam a vida dela. E sabia que ela era uma mulher pecadora, porque já era o 5º marido que ela já estava passando. Eu imagino como deveria ser a vida dela. Todo mundo olhando e falando, ó, fulana isso, fulana aquilo, porque você sabe que é desse jeito, é ou não é verdade? Mas ali, depois que ela teve esse encontro com Jesus, depois que ela bebeu da água da vida eterna, a vida dela transformou. A vida dela foi outra. E o mesmo Jesus que mudou, que transformou, que deu de beber para aquela mulher, é o que quer dar de beber nessa manhã para você. É o mesmo, é o mesmo. Mas qual água você quer beber nessa manhã? Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus.